Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um grande motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, gravando mais uma poderosa palavra dada pelo nosso Pai. Amados irmãos, sem muita demora, peço que vocês abram as vossas Bíblias. Primeira Reis, seu capítulo 18. Vamos ler do versículo 30 até o versículo 32, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero pregar para vocês hoje sobre como está o seu altar. Hoje eu venho pregar para vocês e venho indagar, e venho perguntar a vocês como está o seu altar. E nesse texto vemos que Elias, reparando o altar do Senhor diante dos filhos de Israel, depois de haver deixado que os profetas de Baal, de Deus Jezabel e Acabe introduziram no povo de Deus a buscassem os seus deuses e esperassem a resposta de fogo, como eles haviam combinado. Se você ler os versículos anteriores, vocês vão ver essa conclusão. E os profetas de Baal buscaram o seu Deus, desde de manhã até o meio-dia. E ele não respondeu, consumindo o altar, amados irmãos, com fogo proposto por Elias. E será que Deus ia responder com fogo? Esse será Deus. Amados irmãos, eu vejo aqui que fogo passa a ser um ser muito forte, porque descer fogo do céu iria queimar. Seria um som tão grande, tão vivente, que iria queimar, amados irmãos. E lá na frente vamos ver isso. Então Elias, amados irmãos, reparou o altar do Senhor e tomou 12 pedras e com elas edificou o altar. Eu venho falar com vocês hoje que restaure o seu altar. Eu venho falar com você hoje que se for necessário para o seu altar ser renovado, Deus, ele mandará fogo do céu. Se for necessário, amados irmãos, Deus mandar fogo, ele vai mandar fogo. Então sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifestou-se hoje que tu és em Israel. Responda-me, que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E Deus respondeu, e caindo fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. Amados irmãos, podemos ver aqui que Deus, ele respondeu
de uma maneira tão grande, muito rica, com fogo. Ele respondeu, amados irmãos, de uma maneira muito excelente. Deus, ele respondeu ao profeta Elias, a qual Elias foi um profeta de muita intimidade com Deus. E Deus respondeu, amados irmãos, com fogo, e o povo viu que era Deus. Amados irmãos, fogo é um sinal de muita coisa. Fogo é sinal de unção. Fogo também é sinal de destruição. Fogo. Então, amados irmãos, eu venho hoje vos alertar, venham pensar comigo a como está o seu altar. Mas, para que obtamos essa resposta com fogo, é preciso primeiro reparar o altar. É preciso colocar as pedras e edificar o altar, como fez Elias. Ele não pediu fogo sem consertar. Amados irmãos, não adianta você ficar pedindo a Deus se você não consertar o seu altar. Não adianta você pedir, rogar a Deus, porque Ele vai estar em silêncio para contigo. Para ter fogo, amados irmãos, temos que consertar o nosso altar. Temos que pegar as 12 pedras e colocar e edificar os nossos altares. E tem acontecido muito isso hoje dentro da igreja. As pessoas têm têm colocado na conta de Deus aquilo que Deus não mandou. E sabe por que, amados irmãos, isso acontece? E na maioria das vezes aceitamos isso porque não estamos com uma vida no altar e não estamos com uma grande e muito rica intimidade com Deus. Então nos deixamos ser levados por um falso fogo. Hoje, amados irmãos, eu venho refletir com vocês, eu venho pregar para vocês a como está o teu altar. Eu venho aqui te perguntar e te dizer a forma a qual você pode hoje reconstituir, restaurar o teu altar. E como está hoje o teu altar, a tua vida? O que é preciso restaurar para ter resposta de fogo? Veremos algumas coisas que muitas das vezes, porém, a ser deixadas de lado, que se tornamos prioridade para ser resposta de fogo do Senhor. Amados irmãos, digo que temos deixado a oração de lado, temos deixado de jejuar, temos deixado de ler a palavra. Eu vou te perguntar hoje, Deus tem sido a sua prioridade? Quantas vezes perdemos tempo diante de televisão, do computador, da internet, com os amigos, com a conquista de um grande amor, não é mesmo? E pouco tempo temos dedicado à vida com Deus, à intimidade com Deus, a uma vida de oração, para que o fogo ele caia do céu sobre o altar. Achamos tempo para tudo, amados irmãos, menos para orar. Deixemos para fazer isso, sabe como? Quando estamos fadigados, já na hora de dormir, que botamos a nossa cabeça sobre o travesseiro
e rogamos a Deus em rápidas palavras e ali o cansaço nos toma. Amados irmãos, o altar da oração precisa ser restaurado para ser colocado as pedras. Precisamos de várias coisas. Precisamos também da leitura da Sagrada Escritura de Deus. Como já falei, amados irmãos, na maioria das vezes arranjamos tempo para tudo, para vermos um bom filme, para ver aquela síntese do filme, para ler um livro. Ou, amados irmãos, para perder o nosso tempo com coisas infantis. Hoje eu vos convido a fazer, amados irmãos, um novo altar. Reconstituir tudo aquilo que você perdeu. Toda aquela sua unção, todo aquele seu fogo. Ei, levanta a mão aí onde você está, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Hoje você volta a ter um novo altar. Hoje você volta a ter uma nova aliança com Deus. Hoje você volta. Na maioria das vezes, temos idolatria, amados irmãos, dentro da igreja. Isso faz com que o nosso altar, ele seja quebrado. Aí você me pergunta, mas Marcos, idolatria não é só na igreja católica? Ei, temos feito idolatria dentro da igreja, sim. Estamos fazendo idolatria, sim. Sabe por quê? Temos, sabe quem? Que na maioria das vezes as pessoas idolatram Thales Roberto, Fernanda Brum, Samuel Mariano, Shirley Cavalhares, Lauriette, Kleber Lucas, Alcubo, Apocalipse 16 e entre outros. Aí você diz, eu já conheço a Jesus, não idolatro a nada. Sim, é verdade, somos cristãos. Mas quantas vezes trocamos Jesus por coisas da vida? Quantas vezes nós nos deixamos, quantas vezes nós tomamos e colocamos prioridades em nossas vidas? Quantas vezes colocamos em primeiro lugar coisas que gostamos? Cantores, shows, festas. Eu pergunto, você tem colocado Deus em primeiro lugar no teu coração para que se seja feita um altar, para que o fogo desça? Temos colocado hoje em dia, amados irmãos, coração, sentimentos, trabalho, estudo, finança, ministério, família. E quantas vezes os nossos corações estão tomados por idolatria e acabamos destruindo o altar? Amados irmãos, quantas vezes nos deixamos ser levados por coisas futis? Quantas vezes? Ah, meu Deus, que unção que eu estou sentindo. A Bíblia diz que devemos colocar primeiro
o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na maioria das vezes você nem sabe o que destruiu o teu altar, você nem sabe porque você está aí, um vaso nem mais de uso, nem mais de habitância de Deus. Mas eu venho profetizar hoje que você vai reconstituir, que Deus ele vai habitar perpetuamente no teu altar, que hoje as 12 pedras necessárias você vai colocar e o fogo de Deus vai cair novamente. A unção transbordante será, meu Deus, a unção e o fogo vai voltar. Amados irmãos, eu quero que hoje você venha aniquilar tudo aquilo que faz com que você destrua o seu altar. Vimos aqui, amados irmãos, um grande exemplo, Elias, ao qual o homem tinha muita intimidade com Deus, muita intimidade. E vemos entre outros. Amados irmãos, eu venho abrir os vossos olhos para deixar e largar o pecado chamado independência, a qual abrange outros pecados. Ei, quando nos tornamos independentes, você não entendeu o mistério. Esquecemos de quem não deveríamos e nem poderíamos esquecer, que é o Senhor, o nosso Pai, Jesus, o Cristo, a qual no terceiro dia ele ressuscitou. Hoje eu venho te dar essa palavra, que essa palavra Deus ele tenha falo com vocês, que você venha refletir, que você venha se autoanalisar e colocar o teu altar com as 12 pedras de novo, que o fogo habite perpetuamente sobre as vossas vidas. Amados irmãos, desde já eu vos agradeço por ter escutado, por ter ouvido a voz de Deus. Eu agradeço a todos, que Jesus ele vos abençoe e vos guarde de toda a investida de Satanás. Que hoje você venha reconstituir o seu altar. E assim eu agradeço a minha rica e abundante oportunidade. Amém.